12. As crianças de Memnoses. Eu sou Memnoses, oráculo da imortalidade, heteróclito supremo, autossacrifício em benefício dos matadores de dragão de Aldebaran. De tempos em tempos meu nome tem sido invocado neste curioso conjunto de contos e relatos. Mas este é o momento para vocês se liberarem de qualquer pensamento que os mantenha afastados de nosso conhecimento e projetos. A sonda de Arcturus está agora entrando em um novo momento de voz consciente. Enquanto meus antigos companheiros, os heteróclitos arcturianos, prosseguiram com sua aventura, que foi de alguma forma prevista pelos mais velhos da matriz, quando disponibilizaram os escudos da Federação, eu tenho prosseguido com minha própria aventura paralela. Tais são as vantagens de operar a imortalidade, que é o mesmo que operar interdimensionalmente com a vida. No meu mergulho no reino da morte, que ao relembrar da verdade cósmica, eu vinha conhecer melhor este abrigo de peles tridimensionais. Também vinha a entender como tantos sistemas do mundo caíram vítimas de toda a grandiosidade, apesar dos efeitos debilitantes de se viver na ignorância da verdadeira natureza da morte. Eu passei facilmente através dos reinos da morte em minha forma pentadimensional. Inevitavelmente, encontrei as ondas de luz daquele conhecido como Lúcifer. Com esforço, também atingi o meu corpo de sexta dimensão, se é que se pode chamá-lo assim. E dessa sexta dimensão eu vislumbrei a sétima, e ao vislumbrá-la eu vi o reflexo do todo, o indescritível. Foi assim que ocorreu minha aventura. Como, a partir da imortalidade, acordei ainda mais profundamente para o reino da luz. Seguindo a missão em Aldebaran e em benefício dos arcturianos, eu, em minha forma pentadimensional, entre os conselhos dos mestres estelares e criadores de estrelas, fui enviado pelo mais velho da matriz para Altair. Ali havia um sistema simples com não mais que 6 planetas, cada planeta com um tamanho considerável e habitado por etéricos quadridimensionais, que pareciam não encontrar qualquer razão para fixar raiz em uma forma tridimensional. Meu propósito em ir para Altair era aprender as artes e o saber dos criadores de estrelas e mestres estelares. Não que eu devesse tornar-me um deles, mas porque com esse conhecimento eu teria uma melhor atuação como guia da sonda de Arcturus em seu papel de domadores de planetas. O mestre estelar de Altair, conhecido como Altair, tinha uma reputação de constância. Como uma águia que permanece constante nas mais altas correntes de ventos, eu me tornei um aprendiz desse mestre estelar, Altair. Enquanto Altair se mantinha na meditação que estabiliza os planetas, aprendi os cantos mântricos para aumentar a ressonância das órbitas planetárias. Pela simples prática desses cantos, meus poderes telepáticos aumentaram, assim como meu conhecimento da história e do propósito das estrelas. Através desses cantos, eu aprendi a enumerar os escudos da imortalidade, uma vez que descobri quantos eram, através do meu som e concentração meditativa profunda. Trouxe à vida esses escudos, os quais utilizei para despertar os quadridimensionais de Altair de sua indolência. Os escudos da imortalidade são 6, um para cada uma das 6 dimensões. A 7ª dimensão não tem escudo, pois é o único som-pensamento do Rung, o tom que canta e encanta a galáxia inteira. Cada um dos 6 escudos da imortalidade contém o código da memória cósmica para aquela dimensão inteira. Quando apropriadamente mantido e entendido, cada escudo emite um raio-feixe peculiar à dimensão do escudo. Logo que descobri esses escudos, que são pentadimensionais e não como os escudos quadridimensionais do ólon dos arcturianos, encontrei algo maravilhoso. A parte de trás de cada um dos 6 escudos era como um espelho. Não um espelho para onde olhamos, mas um espelho do que não pode de ser refletido no outro lado do escudo. Assim eu descobri que as dimensões mais altas, da 8ª à 13ª, são as dimensões do espelho do universo cósmico que o reflete. É através do poder das 6 dimensões do universo, do espelho cósmico, que as 6 dimensões que conhecemos do universo cósmico são mantidas em seu lugar.
é a 7ª dimensão, para a qual não existe escudo e, consequentemente, nenhum espelho, que é o mistério dos mistérios, o som sem origem além da criação. Ao criar esses escudos a partir do meu próprio pensamento, em benefício de Altai Altair, eu, Menoses, o heteróclito da imortalidade, descobri a causa da condição vaga e sem raízes dos quadridimensionais do sistema planetário de Altair. O defeito nesse sistema era que esses planetas tinham sido criados sem memória. E sem memória, os quadridimensionais não tinham razão para se fixar em raiz tridimensional ou desenvolver um propósito de vida mais elevado. Minha solução era óbvia e simples. Apareci em um conselho dos mais velhos de cada um desses 6 planetas e apresentei a cada representante planetário um dos 6 escudos. Cada escudo correspondendo a uma das 6 posições planetárias. Com o presente dos escudos, o propósito e a celebração foram despertados em Altair. Em cada um dos planetas, os quadridimensionais desenvolveram formas de raízes apropriadas. Em um grande ciclo, uma civilização interplanetária maravilhosa se desenvolveu. O mais importante princípio a guiar essa civilização era o ideal de tornar-se administradora das 6 dimensões, não só em Altair, mas no quadrante galáctico todo. Com esse grande compromisso, o setor Velatropa poderia atingir um novo nível de estabilização. No grande ciclo seguinte, os planetas atingiram seu emparelhamento e com os 3 pares planetários mais a estrela Altair, o sistema alcançou a condição de 4º esporo estelar do sentido. Assim, a 6ª dimensão se juntou à 1ª, a 2ª à 5ª e a 3ª à 4ª. Esse exemplo de emparelhamento interdimensional e de combinação de escudos deveria obter resultados de longo alcance, no que vocês chamam de futuro de suas espécies. Então, os sábios e os mais velhos da civilização interplanetária de Altair, devido às minhas ações, passaram a referir-se a si mesmos como as crianças de Menoses, guardiões dos 6 escudos da memória cósmica que promovem a imortalidade através da galáxia. Ansiosos por nova aventura, as crianças mais velhas vieram a mim, onde resido como duplo etérico do mestre estelar Altai Altair. Menoses, eles se direcionaram a mim. Você agiu com sabedoria, trazendo à vida os 6 escudos da memória cósmica. Através desses escudos nós despertamos. Nossos seres até agora, totalmente enraizados, orgulhosamente mantemos esses escudos para nós mesmos e para todos na galáxia conhecerem, mas desejamos retribuir a você. O que vocês querem dizer e como vocês realizariam tal ato? Eu perguntei, apreciando a inocência de seu desejo. Sem a sua atuação gentil e cuidadosa, nós nem estaríamos nos direcionando a você agora dessa maneira. De acordo com a lei cósmica, uma ação dá lugar a outra ação semelhante. Deve haver algo que possamos fazer em seu benefício que irá equalizar a troca, pois caso contrário, você estaria sempre na posição de mérito e nós nos sentiríamos em dívida com você. Se aprendermos algo, foi que a harmonia maior sempre se movimenta pela equalização de energia, de karma e de mérito. Seguramente você, em sua sabedoria, entende e conhece isso. Então, por favor, faça o que pedimos. Dê-nos uma aventura digna de suas ações em relação a nós. Inteligentes e triunfantes, as crianças mais velhas falaram. Os grandes tambores de Altair soaram por todas as partes, e fragrâncias florais surgiram do espaço vazio, em sinal da profunda verdade que então soava através do sistema solar. Bem falado, respondi. Certamente existe algo que vocês podem fazer em meu benefício. Vocês agora mantêm os escudos das 6 dimensões, os escudos que mantêm também os segredos dos universos espelhos. Vocês devem tornar acessível o seu reino estelar interplanetário como um solo de aprendizagem para os afligidos pelo medo da morte. Existem muitos que foram atingidos pelas projeções luciferianas, que cultivando visões errôneas como imortalismo e niilismo,
tornam-se confusos no abrigo de seus corpos vegetais. Façam de seu sistema um sistema atrativo para esses seres, atraíram-nos para cá. Mostrem-lhes os escudos, ajudem-nos a relembrar. Isso é tudo? Perguntaram. Eu podia sentir em sua nobre genialidade coletiva uma necessidade de algo mais, de viagem no tempo e visitas a outros mundos. Muito bem, respondi. Meus companheiros arcturianos, em sua condição de esporo, engendraram uma aventura chamada Sonda, promovida pela Federação Galáctica. Agora esta sonda os afastou mais e mais de sua estrela natal, para um sistema remoto chamado Velatropa 24, que Nick-Ahau é o nome do mestre estelar. A praga das projeções de Lúcifer aflige os quins planetários daquela estrela. Nosso planeta explodiu. Outro está agora arruinado. As tribos do tempo estão confusas. Os arcturianos conseguirão, mas talvez vocês possam assisti-los. Eu podia sentir que as crianças mais velhas estavam ansiosas por mais, então continuei com meu plano. Em Velatropa 24, existem 2 planetas guardiões, o primeiro e o 10º, com 2 tribos destinadas para cada um deles. Aprendam a arte de cavalgar pulsares, disponível a vocês através de um conhecimento adicional dos 6 escudos, e enviem emissários a esses 2 planetas. Com o seu conhecimento de regeneração e de imortalidade, vocês podem ajudar imensamente as tribos desses 2 planetas contra a aflição terrível do luciferianismo. As tribos das quais falo são as tribos do Sol Amarelo e da Tormenta Azul de Plutão. Entre elas, o ensinamento da imortalidade e regeneração devem ser proclamados. As 2 tribos do primeiro planeta, Mercúrio, são as tribos da Lua Vermelha e do Cachorro Branco. Entre estas, proclamem também o conhecimento da regeneração e do fluxo universal. Ajudando essas 4 tribos, vocês manterão o ólon ressonante universal de Velatropa 24 em seus 2 polos, e a tarefa dos arcturianos dos outros planetas se tornará mais fácil. Façam isso e vocês me terão recompensado. As crianças de Memnoses, os mais velhos de Altair, celebraram como nunca a minha resposta. Grande foi o rufar dos tambores de Altair. As fragrâncias perfumadas se propagaram no ar. Os múltiplos raios espectrais surgiam do nada. Quando os esporos do sentido mais elevados clarearam esse grande tumulto, acordei para mim mesmo, eu, Memnoses, o imortal. E nesse acordar tão simples, lúcido e puro, Altair se foi. O fino zumbido eletromagnético da 5ª dimensão se foi. Em minha exploração, eu sabia. Meu corpo da 6ª dimensão tinha sido atingido. Com um conhecimento maravilhoso, eu senti a galáxia pulsar dentro de meus pensamentos luminosos. Em torno de mim, embora distante da minha luminosidade, estavam aqueles chamados de idosos da corrente. A vitória que beneficia o verdadeiro heteróclito era minha.